Você já se perguntou quanto tempo leva para uma vida inteira desaparecer? Para mim, foram 20 segundos. O tempo de aceitar um convite de um desconhecido e entrar em um carro. 20 segundos que se transformaram em 10 anos. 10 anos longe dos meus filhos. O gosto do café daquela última manhã ainda persiste na minha memória. Um café forte com um fiozinho de leite. Às vezes, acordo no meio da noite com esse sabor fantasma na língua, como se meu corpo quisesse me lembrar do último momento de normalidade que vivi. Quando fecho os olhos, ainda posso ouvir o barulho das colheres batendo nas xícaras, as vozes dos meus filhos discutindo sobre quem usaria primeiro o banheiro, o rádio anunciando a previsão do tempo para aquela sexta-feira de agosto. Naquela manhã de 1999, enquanto ajeitava a gola da camisa do uniforme do meu filho caçula, Nicolau, eu não fazia ideia que aquele seria nosso último toque por uma década. Quando ajudei Letícia, minha menina de 9 anos, a prender o cabelo em um rabo de cavalo, não imaginei que, quando voltasse a tocar aqueles fios, eles já não seriam mais de uma criança, mas de uma mulher. Há uma crueldade particular em não poder se despedir. Em não saber que um momento comum, colocar a mochila nas costas dos filhos, passar manteiga em um pão, dizer comportem-se na escola, será a última memória que eles guardarão de você por anos. Se eu soubesse, teria abraçado mais forte, teria olhado mais profundamente nos olhos deles, teria dito não apenas até logo, mas todas as coisas importantes que uma mãe precisa dizer aos filhos para uma vida inteira. Sabe o que é mais estranho sobre desaparecer? É que para você, que sumiu, o mundo continua existindo em suas memórias, exatamente como o deixou. Mas para todos os outros, a vida seguiu em frente. Durante 10 anos, eu alimentei a imagem dos meus filhos exatamente como eram naquela manhã. Letícia com seu sorriso faltando um dente da frente. Nicolau com aquela franja teimosa que caía sobre os olhos. Em minha mente, eles permaneciam crianças, congelados no tempo, enquanto no mundo real eles cresciam, mudavam, se tornavam pessoas diferentes. Quando você é arrancada da sua vida, não é apenas o presente que roubam de você. Roubam também o seu futuro e, de alguma forma perversa, até mesmo o seu passado. Porque suas memórias se tornam um fardo pesado demais para carregar. Durante 10 anos, não fui Carmen Oliveira, a professora de português da escola estadual, mãe da Letícia e do Nicolau. Durante 10 anos, fui Maria Estela, uma sombra, uma fantasma, uma mulher sem história, obrigada a viver uma vida que não era minha, em um país que não era o meu, falando uma língua que não era a minha língua materna. As palavras que eu ensinava com tanto carinho nas minhas aulas de português se transformaram em sussurros noturnos, em orações desesperadas, em promessas para o escuro de que um dia, de alguma forma, eu voltaria para casa. A verdade é que há cicatrizes que o tempo não apaga. Há ausências que nada pode preencher. 10 anos. 3.650 dias. Cada um deles marcado por uma linha invisível na parede da minha memória, como um prisioneiro conta o tempo em sua cela. E agora, 16 anos depois do meu retorno, ainda me pego contando, ainda me pego tentando recuperar o tempo perdido, sabendo que é impossível. Esta é a minha história. A história de como fui sequestrada e fiquei 10 anos longe dos meus filhos. E mais importante, a história de como voltei. Antes daquela sexta-feira fatídica de agosto de 1999, minha vida era o que muitos chamariam de comum. Acordava às 5:30 da manhã, preparava o café, arrumava as crianças para a escola e, depois de deixá-las na porta do colégio, seguia para a Escola Estadual Professor Anísio Teixeira, onde eu dava aulas de português para turmas do ensino fundamental. Não era uma vida extraordinária, mas era minha. E eu a amava profundamente. Eu era uma mulher de 32 anos, divorciada há 4. O pai das crianças, Roberto, havia decidido que nossa história tinha chegado ao fim quando Nicolau tinha apenas 3 anos. Preciso me encontrar, Carmen, ele disse, enquanto arrumava suas malas. Como se pudesse se encontrar abandonando 2 crianças pequenas
e uma hipoteca por pagar. Ele se mudou para Florianópolis com uma colega de trabalho mais jovem, e as visitas aos filhos se tornaram cada vez mais raras com o passar dos anos. Nossa casa era pequena, no bairro Jardim Paulista, em Ribeirão Preto. 3 quartos, um quintal com um pé de acerola que as crianças adoravam e uma cozinha com azulejos amarelos que eu sonhava reformar um dia. Vivia com meu salário de professora, alguns bicos de tradução que fazia nas madrugadas e uma pensão irrisória que Roberto enviava quando se lembrava. Não era fácil, mas nunca deixamos de ter o essencial. E tínhamos algo mais valioso. Éramos unidos, nós 3. Nas paredes da sala, mantinha os desenhos que Letícia fazia na escola. Ela tinha um talento especial para as cores e formas. No quarto de Nicolau, uma coleção de carrinhos em miniatura que começamos a montar quando ele tinha 4 anos. Cada aniversário, cada Natal, cada pequena conquista, um carrinho novo para a coleção. Nas noites de sexta-feira, nossa tradição era pizza caseira e sessão de filmes alugados na locadora da esquina. Letícia sempre queria histórias de princesas. Nicolau preferia aventuras com heróis. Acabávamos revezando as escolhas, semana sim, semana não. Minha mãe, Dona Cândida, morava a poucos quarteirões e vinha quase todos os dias para ficar com as crianças quando eu dava aulas à noite. Minha irmã Teresa, 5 anos mais nova, solteira e mergulhada em sua carreira como enfermeira no Hospital das Clínicas, aparecia aos domingos com doces da padaria e novidades da cidade. Éramos uma família pequena, mas unida. Eu acreditava que aquela estrutura, por mais simples que fosse, seria permanente. Naquele agosto de 1999, o país ainda se ajustava ao Plano Real, implementado 5 anos antes. As pessoas começavam a sentir uma certa estabilidade econômica, depois de décadas de inflação galopante. Na escola, estávamos no meio de uma reforma curricular. Eu tinha acabado de pedir um empréstimo para comprar um computador, algo que me parecia essencial para o futuro, embora eu mal soubesse usá-lo além do básico do Word e dos e-mails que começava a trocar com outros professores. Planejava usar as férias escolares de janeiro para levar as crianças à praia pela primeira vez. Letícia falava nisso há meses, desde que sua melhor amiga voltou bronzeada de Guarujá. Nicolau estava mais preocupado se haveria caranguejo, depois de ver um documentário na TV sobre vida marinha. Eu guardava um pouco do salário todo mês, escondido em uma lata de achocolatado vazia no fundo do armário. Era a nossa poupança da praia, como chamávamos. Na última reunião de professores antes do meu desaparecimento, discutíamos sobre a possibilidade de realizar um grande sarau de poesia no final do ano letivo. Fiquei encarregada de selecionar os textos e orientar os alunos nas apresentações. No meu caderno de planejamento, cheguei a fazer uma lista com nomes de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Cora Coralina. Queria que meus alunos entendessem que a literatura podia ser um refúgio, uma forma de entender o mundo, de encontrar beleza mesmo nos momentos mais difíceis. Irônico pensar que seria a lembrança dessas palavras, desses versos que decorei ao longo da vida, que me manteria sã durante os anos mais escuros. Eu não sabia, naquela sexta-feira, que meus planos, meus sonhos, minha vida cotidiana seriam interrompidos tão bruscamente. Não sabia que a próxima vez que visse minha casa, meus filhos já não seriam mais crianças. A manhã começou como tantas outras. O alarme tocou às 5h30. Rolei na cama, pedi mais 5 minutos ao relógio como sempre fazia, sabendo que não tinha esse luxo. O inverno tinha sido rigoroso aquele ano, e mesmo em agosto, o ar da madrugada ainda tinha um toque gelado que fazia meu corpo resistir em deixar o aconchego das cobertas. Levantei, calcei os chinelos gastos que ficavam ao lado da cama e fui direto para a cozinha acender o fogo sob a chaleira. Enquanto a água fervia, fui ao quarto de Nicolau. Sentei na beirada de sua cama e afastei o cabelo que cobria sua testa. Hora de acordar, campeão, sussurrei como fazia todas as manhãs. Ele resmungou, virou para o outro lado. 8 anos, e já com toda essa resistência matinal. No quarto de Letícia, a situação não foi muito diferente.
Minha filha puxou o travesseiro para cobrir o rosto quando abriu uma fresta na cortina, deixando entrar um fiozinho de luz. 5 minutinhos, mãe, ela implorou com aquela voz de sono. Só hoje. Voltei à cozinha, preparei o café, separei o pão na cestinha, coloquei a margarina e o queijo na mesa. Rotina. Uma palavra tão simples para definir a estrutura que mantém nossas vidas em ordem. Naquela manhã, eu estava irritada com a rotina, cansada. Tinha dormido tarde corrigindo redações. Sonhava com um fim de semana tranquilo, talvez um cinema com as crianças. A vida de mãe solo nunca dava trégua. Mãe, não acho meu caderno de matemática? Nicolau gritou do quarto, o desespero evidente em sua voz infantil. A professora vai me matar. A dramaticidade típica de sua idade me fez sorrir, apesar do cansaço. Entre mordidas apressadas no pão com manteiga e goles de café já morno, ajudei-o a encontrar o caderno. Estava embaixo da cama, claro. Apressei Letícia, que demorava demais escolhendo qual presilha usar no cabelo, verifiquei se as lancheiras estavam completas, se as mochilas tinham tudo o necessário. Vocês vão direto para a vovó depois da aula, lembrei enquanto trancava a porta de casa. Tenho reunião de professores hoje e vou atrasar um pouco. No carro, um Chevette azul 1993, que herdei do meu pai quando ele comprou um modelo mais novo, o rádio tocava Vento no Litoral, dos Paralamas do Sucesso. Nicolau reclamava que queria ouvir Mamonas Assassinas. Letícia defendia que era a vez dela escolher a música e queria Sandy & Junior. Eu apenas aumentei o volume, abafando as duas vozes, fazendo ambos protestarem em uníssono. Quando vocês pagarem as parcelas do carro, escolhem a música. Brinquei, repetindo uma frase que meu pai costumava dizer. Eles riram, aquele riso gostoso de criança. O último riso deles que eu ouviria pelos próximos 10 anos. Deixei as crianças na porta da escola, como fazia todos os dias. Letícia me deu um beijo rápido e correu para se juntar às amigas. Nicolau me abraçou um pouco mais forte. Ele sempre foi o mais carinhoso. E então seguiu a irmã para dentro do colégio. Observei até que desaparecessem pelo portão uma mancha de uniformes azul marinho engolida pela escola. Precisava passar na padaria Recanto antes de ir para o trabalho. Seu Adão, o dono, sempre guardava aqueles pãezinhos de leite que eu levava para a sala dos professores às sextas-feiras. Era uma pequena tradição, um mimo que oferecia aos colegas para encerrar a semana. Estacionei algumas quadras antes da escola onde lecionava, como sempre fazia. A padaria ficava naquele trajeto, uma construção simpática de esquina, com uma placa desbotada pelo sol e uma vitrine sempre cheia de doces coloridos que faziam as crianças grudarem o rosto no vidro ao passar. Entrei, cumprimentei seu Adão, pedi meus pães de leite. Enquanto ele os embrulhava em papel pardo, olhei distraída para os biscoitos amanteigados expostos em potes de vidro. Pensei em levar alguns para as crianças, uma surpresa para quando voltassem da escola. Senhora Carmen Oliveira? A voz masculina atrás de mim me fez virar. Um homem de aproximadamente 40 anos, camisa social azul clara bem passada, calças escuras, sapatos engraxados, cabelos curtos, bigode fino e bem aparado, aparência impecável. Em suas mãos, algo que parecia uma identificação oficial em uma carteira de couro. Sou da Secretaria Estadual de Educação, ele disse com um sorriso educado. Precisamos que a senhora nos acompanhe para resolver uma questão sobre sua transferência. Transferência? Que transferência? Não havia pedido nenhuma transferência. Disse isso a ele, confusa. É justamente este o problema, senhora Carmen. Houve um erro administrativo. O diretor Maurício nos pediu que a encontrássemos antes que chegasse à escola. Se puder nos acompanhar, resolveremos tudo rapidamente. Ele mencionou o nome correto do diretor da minha escola. Falou sobre um programa especial do governo estadual, sobre uma possível promoção. Indicou um carro oficial estacionado logo ali. Hesitei. Algo não parecia certo. Mas ele falava com tanta segurança, com tantos detalhes. Mencionou nomes de coordenadores pedagógicos, falou sobre a última reunião de professores e, principalmente, tocou no meu maior medo naquele momento,
a possibilidade de perder meu cargo fixo na escola, conquistado com tanto esforço após anos de contratos temporários. Será rápido, ele garantiu. Podemos levá-la de volta à escola depois. Olhei para o relógio. Faltavam 20 minutos para o início da primeira aula. Se fosse realmente uma questão administrativa urgente, talvez fosse melhor resolver logo. Só um momento, disse ao homem enquanto me virava para pagar os pães. Foi nesse instante, nesse pequeno momento de decisão aparentemente banal, que minha vida se dividiu em antes e depois. 20 segundos que separariam a professora Carmen Oliveira da prisioneira sem nome que eu me tornaria. Não percebi que estava sendo sequestrada até estarmos já na rodovia. O homem do bigode foi substituído por 2 outros no carro. Um motorista silencioso e um rapaz com sotaque diferente, mais ríspido. Tiraram minha bolsa, meus documentos. Quando comecei a gritar, fui amordaçada. E assim começou o meu desaparecimento. Assim começaram os 10 anos mais longos da minha vida. O carro acelerou pela rodovia, e só então a realidade do que estava acontecendo me atingiu por completo. Já estávamos bem longe da padaria, da escola, da minha vida. Os homens falavam entre si em voz baixa, alternando entre português e um espanhol carregado. O homem de bigode fino, aquele que se apresentara como funcionário da Secretaria de Educação, agora tinha outra postura. Os ombros mais retos, o olhar duro, nada do sorriso educado de antes. Quando tentei falar, colocaram um pano sobre minha boca com um cheiro forte que me deixou tonta. Lembro de lutado contra a inconsciência, tentando memorizar detalhes do caminho, placas, qualquer coisa que pudesse ajudar depois. Mas as imagens se embaralhavam, a cabeça pesava, as pálpebras fechavam contra a minha vontade. A última coisa que vi antes de perder os sentidos foi um posto de gasolina abandonado com uma placa desbotada. Acordei num quarto úmido e escuro, com apenas uma pequena janela alta que mal deixava entrar luz. Minhas mãos estavam amarradas à frente do corpo, os pés livres, a boca seca, a cabeça latejando. Tentei levantar, mas a tontura me fez cair novamente no colchão fino e mofado que estava no chão. Não tinha ideia de quanto tempo havia se passado. A porta se abriu com um rangido. Um homem diferente dos que me sequestraram entrou. Alto, com cabelos grisalhos e um sotaque que depois aprendi ser paraguaio. A professora acordou, ele disse, mais como uma constatação que um cumprimento. Colocou uma garrafa d'água e um pão no chão perto do colchão. Coma. Precisamos que esteja forte. Por que estou aqui? Quem são vocês? Meus filhos estão me esperando. As palavras saíram em um jorro desesperado. O homem me olhou com uma expressão que misturava tédio e algo próximo de pena. Helena Vasconcelos, esposa de Roberto Vasconcelos. Empresário, Ribeirão Preto. Não sou Helena, sou Carmen, Carmen Oliveira, professora de português da Escola Estadual Monteiro Lobato. Moro em São Carlos. Tenho 2 filhos pequenos. Houve um engano terrível. Pela primeira vez, vi um lampejo de dúvida nos olhos do homem. Ele saiu sem dizer nada, fechando a porta com chave. Ouvi vozes exaltadas do lado de fora, discussões, acusações, frases em espanhol que mal conseguia compreender. Palavras como erro, verificar, problema grande. Horas depois, não sei quantas ao certo, 3 homens diferentes entraram no quarto. Um deles tinha um jornal na mão. Jogou-o sobre o colchão. Quem é esta? Perguntou, apontando para uma foto na seção social. A imagem mostrava uma mulher elegante em algum evento beneficente. Cabelos castanhos como os meus, altura similar, mas claramente não era eu. Aquela mulher usava joias caras, um vestido de festa, tinha unhas perfeitamente manicuradas. Eu jamais teria como pagar por aquele visual de capa de revista. Não sou eu, respondi, a voz trêmula. É Helena, suponho. Já disse que sou Carmen Oliveira, professora. Por favor, olhem meus documentos. Estão na minha bolsa. Um dos homens falou algo em espanhol para os outros. Percebi palavras como confusión e equivocado.
Entendi que haviam cometido um erro. Haviam sequestrado a pessoa errada. Por um breve momento, senti uma onda de alívio. Erro reconhecido, logo seria libertada. Que ingenuidade a minha! O homem mais velho, aquele que parecia liderar o grupo, me encarou por longos segundos. Problema, disse finalmente. Grande problema. Passei os dias seguintes em um limbo de terror. Ouvia discussões constantes, telefones tocando, portas batendo. Entendi que estavam decidindo o que fazer comigo. Era um erro, um terrível engano, mas para eles eu já havia visto demais. Conhecia rostos, vozes, detalhes. Numa noite particularmente fria, cerca de uma semana após o sequestro, fui transferida. Colocaram-me no porta-malas de um carro, encapuzada. A viagem foi longa, com muitas paradas. Quando finalmente me tiraram do veículo, o ar tinha um cheiro diferente, mais seco, mais quente, mesmo sendo noite. «Donde estamos?» perguntei, usando o pouco de espanhol que conhecia. «Pedro Juan Caballero», respondeu uma voz feminina que eu ainda não conhecia. «Paraguai». O capuz foi removido. Estávamos em frente a uma casa grande de 2 andares, cercada por muros altos. Uma mulher de meia idade, cabelos tingidos de loiro e olhar severo, me avaliava da cabeça aos pés. «Esta é a professora», disse o homem que me trouxera falando com a mulher. «Maria Estela, a nova empregada que contratamos da agência». A mulher assentiu, como se aquela história absurda fizesse algum sentido. «Me siga», ordenou em um português com forte sotaque. «Vou mostrar seus aposentos e suas obrigações». Foi assim que Carmen Oliveira desapareceu, e Maria Estela, uma empregada doméstica paraguaia com documentos falsificados, nasceu. Foi assim que cruzei a fronteira, não apenas entre 2 países, mas entre minha vida anterior e uma década de cativeiro. Os primeiros dias no cativeiro foram um pesadelo de incompreensão. Minha mente se recusava a aceitar a realidade. Cada vez que o sol nascia, eu pensava: hoje eles vão perceber o erro e me deixar ir. Hoje eu volto para casa. A cada pôr do sol não concretizado, uma parte da minha esperança morria. Meu corpo entrou em um estado de choque que eu desconhecia ser possível. Tremia constantemente, mesmo nos dias quentes. Não conseguia comer. Cada garfada parecia areia na minha boca. Dormir, então? Impossível. Quando o cansaço finalmente me vencia, tinha pesadelos terríveis onde corria sem sair do lugar, enquanto via meus filhos se afastando, chamando por mim. «Seus filhos estão bem», me disse Dona Mercedes, a dona da casa, quando me viu chorando enquanto lavava o piso da cozinha no 3º dia. Não era compaixão em sua voz, era irritação. «Já verificamos. Estão com sua irmã. Se quer que continuem bem, faça seu trabalho sem dramas». Aquela primeira confirmação de que sabiam sobre minha família provocou em mim uma reação física imediata. Vomitei ali mesmo, sobre o chão recém-limpo. O pânico tomou conta do meu corpo como uma onda gelada. Eles sabiam sobre Teresa. Sabiam sobre as crianças. Meu Deus, eles estavam monitorando meus filhos. A punição pelo piso sujo foi dormir no quintal, sob um toldo improvisado. Passei a noite inteira abraçada aos meus próprios joelhos, tremendo de frio e medo. Foi naquela noite que entendi plenamente. Não era mais uma professora, uma mãe, uma pessoa com direitos. Era uma propriedade, um objeto, uma ferramenta descartável nas mãos daquela família. Comecei a notar mudanças físicas assustadoras. Meu cabelo, sempre bem cuidado, começou a cair em tufos quando eu passava os dedos por ele. Minhas unhas se quebravam constantemente. Perdi tanto peso que minhas costelas ficaram visíveis sob a pele. Mas o mais assustador foi quando percebi que tinha parado de menstruar. Meu corpo estava desligando funções não essenciais, concentrando-se apenas em manter-me viva. O pior, no entanto, eram os pensamentos sobre meus filhos. A cada hora, imaginava o que estariam fazendo. Nicolau teria entendido que a mãe não o abandonou? Letícia estaria culpando a si mesma, como fazia sempre que algo dava errado?
Quem os ajudaria com o dever de casa? Quem verificaria se estavam escovando os dentes corretamente? Quem ouviria suas orações antes de dormir? Nas primeiras semanas, chorei tanto que meus olhos incharam permanentemente. Implorei, negociei, tentei explicar a situação para Mercedes e seu marido, Dom Ernesto. Eles me ignoravam ou, nas piores ocasiões, riam, como se meu desespero fosse uma forma de entretenimento. Uma vez, Dom Ernesto disse com casualidade cruel: "Professora, você não existe mais, entende? Carmen Oliveira morreu naquela padaria." À noite, no pequeno quarto dos fundos que dividia com outras duas mulheres, Alicia, a boliviana, e Esperanza, a paraguaia, eu me permitia alguns minutos de choro silencioso. Não mais que isso. Aprendi rapidamente que gastar energia emocional era um luxo que não podia me dar. Precisava preservar cada grama de força para sobreviver. Alicia, que já estava ali há 3 anos, tentou me consolar nos primeiros dias. "No início dói mais", disse ela em seu espanhol suave. "Depois você aprende a construir uma vida dentro da sua cabeça, onde eles não podem entrar." Não acreditei nela. Como poderia construir uma vida mental separada desta realidade horrível? Como poderia simplesmente aceitar meu destino? Eu era mãe. Tinha filhos me esperando. Uma vida inteira interrompida. Foi Esperanza quem me ensinou a primeira lição de sobrevivência real. Uma noite, enquanto eu soluçava no escuro, ela se arrastou até meu colchão e colocou algo na minha mão. Era uma pedra pequena e lisa. "Cada noite, antes de dormir, segure-a e repita quem você é", sussurrou. "Seu nome verdadeiro, os nomes dos seus filhos, sua cidade, sua profissão. Faça isso todas as noites, não importa o quanto tempo passe." Aquele pequeno ritual se tornou minha âncora. Segurando a pedra com força, até sentir seus contornos marcados na palma da minha mão, eu sussurrava no escuro: "Sou Carmen Oliveira, professora de português. Minha filha é Letícia. Meu filho é Nicolau. Moro em São Carlos. Um dia, voltarei para casa." Ao mesmo tempo, aprendi a ser Maria Estela durante o dia. Aprendi a baixar os olhos quando falavam comigo, a responder somente quando perguntavam algo diretamente, a mover-me silenciosamente pelos cômodos da casa. Meu corpo desenvolveu novos reflexos. Encolher os ombros quando alguém levantava a voz, proteger o rosto quando movimentos bruscos aconteciam perto de mim, acordar ao menor ruído. Era como viver em uma peça de teatro macabra, onde meu papel era o de uma mulher sem passado, sem futuro, sem desejos próprios. Uma sombra movendo-se entre os cômodos, invisível até que precisassem de algo. Perdi a noção exata do tempo. Riscos na parede que tentei fazer para contar os dias foram descobertos e severamente punidos. As estações se tornaram minha única referência temporal. O calor sufocante do verão paraguaio, as chuvas torrenciais da primavera, o frio seco do inverno. E com cada mudança de estação, uma pequena morte dentro de mim. Mais um aniversário perdido de Letícia. Mais um Natal sem Nicolau. As consequências do meu desaparecimento começaram a se revelar para mim em pedaços esparsos de informação. Migalhas que conseguia coletar de conversas ouvidas, de jornais velhos usados para embrulhar compras, de fragmentos de notícias captadas no rádio que Dom Ernesto ouvia todas as manhãs. Cerca de 2 meses após o sequestro, ouvi Mercedes comentando com uma visita. "A professora brasileira?" "Sim. A polícia esteve aqui semana passada. Verificaram todos os documentos. Está tudo em ordem. É paraguaia, nascida em Concepción. Tem até certidão de nascimento." Gelei por dentro. A polícia tinha estado ali, provavelmente a polícia brasileira investigando meu desaparecimento. E não puderam me encontrar porque eu não era mais Carmen Oliveira. Os documentos falsificados haviam funcionado. Para todos os efeitos legais, eu era Maria Estela, uma empregada doméstica paraguaia com 35 anos, solteira, sem filhos. Algumas semanas depois, encontrei um pedaço de jornal brasileiro usado para embrulhar carnes na feira. Meu coração quase parou quando vi uma fotografia minha,
a mesma do crachá da escola, com a manchete: Professora desaparece a caminho do trabalho. O recorte estava incompleto, mas consegui ler fragmentos que mencionavam possível fuga, problemas financeiros e abandonou 2 filhos. Abandonou? Fuga? Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Estavam sugerindo que eu havia abandonado meus filhos? Que havia fugido deliberadamente? A injustiça daquela insinuação queimava como ácido em minha garganta. Quando consegui um momento a sós no quarto, chorei como não chorava há semanas. Não bastava estar presa, longe de tudo que amava. Agora meu nome estava sendo manchado. Meus filhos poderiam crescer acreditando que foram abandonados, que não eram amados o suficiente. A ideia era insuportável. Um dia, cerca de 6 meses após o sequestro, Dom Ernesto entrou na cozinha enquanto eu preparava o almoço. Jogou um envelope na mesa. "Olhe", ordenou, "para você ver que cumprimos nossa parte." Dentro havia algumas fotografias. Com mãos trêmulas, peguei a primeira e imediatamente meus olhos se encheram de lágrimas. Era Letícia, usando um uniforme escolar que eu não reconhecia, saindo de uma escola. Na segunda foto, Nicolau andava de bicicleta em uma praça. Na terceira, os dois estavam com Teresa na porta do que parecia ser sua casa. "Estão bem como prometemos", disse Dom Ernesto com sua frieza habitual. "E continuarão bem enquanto você fizer o que mandamos." Aquelas fotos eram uma mensagem clara. Eles mantinham meus filhos sob vigilância. Podiam alcançá-los a qualquer momento. A ameaça velada era óbvia demais para ser ignorada. As fotografias trouxeram uma mistura contraditória de emoções. Por um lado, a dor excruciante de ver meus filhos continuando suas vidas sem mim, crescendo longe dos meus olhos. Por outro, o alívio de saber que estavam vivos, aparentemente saudáveis, sob os cuidados de minha irmã. E, por trás de tudo isso, o terror constante da ameaça implícita. O tempo passava, e minha rotina se estabeleceu com uma normalidade perturbadora. Acordar às 5 da manhã, preparar o café da família, lavar roupas no tanque dos fundos, esfregar pisos, limpar banheiros, cozinhar, servir, limpar novamente, dormir por algumas horas, recomeçar tudo no dia seguinte. Meu corpo desenvolveu calos nas mãos, queimaduras de sol nos braços, dores permanentes nas costas. Meus joelhos estalavam quando me levantava depois de horas esfregando pisos. Meus dedos ficavam enrugados e rachados pelo contato constante com água e produtos químicos. Olhando para minhas mãos, eu mal as reconhecia. Aquelas não eram as mãos de uma professora que segurava livros e corrigia redações. Eram mãos ásperas de trabalhadora, envelhecidas antes do tempo. O controle que exerciam sobre mim era meticuloso. Nunca me deixavam sozinha fora da propriedade. Quando precisava acompanhar Mercedes às compras, sempre havia alguém nos seguindo discretamente. Minhas idas ao pequeno mercadinho do bairro eram cronometradas. Aprendi rapidamente que atrasos de mais de 5 minutos resultavam em punições. Mas o pior controle era o psicológico. Dom Ernesto fazia questão de me lembrar regularmente que ninguém no Brasil estava mais me procurando. "Você já é um caso arquivado, professora", dizia com aquele sorriso cruel. "Dada como morta ou fugitiva. Escolha a opção que preferir." A primeira vez que tentei fugir foi após 8 meses de cativeiro. O plano era simples demais, ingênuo até. Durante uma ida ao mercado, tentei me afastar sorrateiramente e buscar ajuda na pequena delegacia que ficava a algumas quadras dali. Não consegui dar nem 20 passos antes de ser interceptada pelo sobrinho de Dom Ernesto, que sempre nos seguia discretamente. A punição foi 3 dias trancada no depósito de mantimentos. Um cubículo sem janelas nos fundos da casa, com apenas água para beber. Quando finalmente me soltaram, fraca e desorientada, Dom Ernesto me mostrou novas fotografias. Nicolau saindo da escola, Letícia no parque. A mensagem era clara. Durante aquele primeiro ano, senti minha identidade se fragmentando lentamente.
Durante o dia, respondia ao nome de Maria Estela, falava um espanhol cada vez mais fluente, executava meu trabalho com a eficiência mecânica que aprendi ser a mais segura. À noite, agarrada à pequena pedra de esperança, sussurrava meu verdadeiro nome e os nomes dos meus filhos como um mantra desesperado. Quando o primeiro Natal chegou, preparei a ceia festiva para a família. Servi a mesa decorada com esmero por ordem de Mercedes e depois me retirei para o quarto dos fundos, onde Alicia e Esperança já dormiam, exaustas. Sentada no chão, usando a fraca luz da lua que entrava pela janela pequena, fiz 2 desenhos toscos em um pedaço de papel que havia conseguido esconder. Um Papai Noel para Nicolau, uma estrela para Letícia. Fechei os olhos e imaginei que poderia, de alguma forma, fazer aqueles desenhos chegarem até eles. Foi naquela noite, sozinha com minha dor muda, que entendi 2 coisas fundamentais. Primeiro, que minha vida anterior estava irremediavelmente perdida. Segundo, que se quisesse sobreviver, não apenas fisicamente, mas mentalmente, precisaria encontrar uma maneira de existir neste novo mundo sem perder completamente quem eu era. A partir daquela noite, comecei a criar sistemas secretos para manter minha sanidade. Um calendário mental meticuloso para não perder a noção do tempo. Histórias que contava para mim mesma antes de dormir, relembrando cada detalhe das nossas vidas juntos. Um diário imaginário onde narrava cada dia para que, se um dia conseguisse voltar, pudesse contar a meus filhos onde estive, o que fiz, como pensei neles a cada momento. O primeiro ano de cativeiro terminou com uma certeza dolorosa. Carmen Oliveira havia sido substituída por Maria Estela aos olhos do mundo. Mas no fundo do meu ser, nas horas mais escuras da noite, nos momentos de solidão absoluta, eu ainda existia, quebrada, transformada, irreconhecível talvez, mas ainda ali. E enquanto existisse, haveria uma chance, por menor que fosse, de voltar para casa. O segundo ano de cativeiro trouxe uma nova camada de desafios. Meu corpo havia se acostumado ao trabalho pesado, meus músculos já não doíam da mesma forma, mas minha mente enfrentava batalhas cada vez mais complexas. A saudade dos meus filhos se transformava gradualmente em algo diferente, não menos doloroso, mas mais profundo, como um órgão vital que pulsava constantemente em dor. Dom Armando, irmão de Dom Ernesto, chegou para morar com a família em meados de 2001. Um homem de temperamento explosivo, com cheiro constante de aguardente. Sua presença significou novas regras, novos perigos. Enquanto Ernesto era calculista e frio, Armando era imprevisível e impulsivo. "A brasileira tem muita pose", comentou ele durante seu primeiro jantar na casa, me estudando enquanto eu servia a mesa. "Nessa casa, ninguém é melhor que ninguém." Naquela mesma semana, ele jogou no chão a comida que preparei, alegando que estava fria demais. Mercedes, que antes me tratava com indiferença calculada, agora encontrava prazer em me humilhar na frente do cunhado. Era como se minha presença tivesse se tornado um entretenimento perverso para ambos. Uma manhã, enquanto lavava roupas no tanque, Dom Armando se aproximou por trás e sussurrou em meu ouvido: "Você não é tão ruim para uma professora." Senti seu hálito quente e alcoólico contra meu pescoço e congelei. Naquele instante, um novo tipo de terror se instalou em meu peito. Passei a dormir com um cabo de vassoura quebrado, escondido sob meu colchão. Alicia me ensinou a identificar os sinais. Quando desviar o caminho, quando se fazer invisível, quando fingir estar doente. "Os homens dessa família têm um padrão", explicou ela em nossos sussurros noturnos. "Aprenda a ler os sinais e evite cruzar o caminho deles nos momentos perigosos." Em uma tarde abafada de janeiro de 2002, recebi uma notícia que reacendeu brevemente minha esperança. Estava varrendo a varanda quando ouvi a rádio que Dom Ernesto mantinha ligada em seu escritório. Uma reportagem sobre tráfico humano na fronteira Brasil-Paraguai mencionava uma operação policial. Por um breve momento, permiti-me sonhar que alguém, em algum lugar, ainda estava procurando pessoas como eu. Foi essa faísca de esperança
que me levou à minha segunda tentativa de fuga. Mais elaborada que a primeira, envolveu semanas de observação cuidadosa dos horários e hábitos da família. Esperança havia sido dispensada. Nunca soubemos exatamente para onde foi levada. Alicia e eu havíamos nos tornado confidentes, compartilhando nossos medos mais profundos nas horas escuras. Planejei fugir durante a festa de aniversário de Mercedes, quando a casa estaria cheia de visitantes e a vigilância, presumivelmente, mais relaxada. Eu havia memorizado o trajeto até o consulado brasileiro em Pedro Juan Caballero, economizado pequenas quantias de dinheiro que ocasionalmente encontrava ao limpar os quartos e guardado alguns mantimentos. Na noite planejada, com o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo, aproveitei um momento de distração durante os preparativos da festa e escorreguei pelos fundos da propriedade. Consegui chegar à rua principal e caminhei rapidamente por quase 20 minutos na direção que acreditava levar ao centro da cidade. Foi então que vi o carro familiar se aproximando. Dom Raul, o filho mais velho de Mercedes, dirigia lentamente, seus olhos varrendo as ruas. Escondi-me atrás de uma árvore, prendendo a respiração, rezando para não ser vista. Mas o medo traiu meu corpo. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia me manter de pé. Maria Estela? A voz de Dom Raul soou próxima demais. O que faz fora de casa a essa hora? Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas roxas que durariam semanas. Enquanto me arrastava de volta ao carro, sussurrou: "Você realmente não aprendeu nada, não é? Essa tentativa vai custar caro." O castigo foi além do físico desta vez. Depois de 3 dias no depósito, sem comida nem água adequadas, Dom Ernesto mostrou-me algo que dilacerou o que restava do meu coração. Uma carta, supostamente escrita por minha irmã Teresa, dizendo que não poderia mais cuidar dos meus filhos e que eles seriam separados e enviados para lares adotivos. "Viu o que você causou?" perguntou ele com falsa compaixão. "Suas fugas só trazem mais sofrimento para seus filhos. Quer que eles cresçam sem família nenhuma?" Hoje sei que aquela carta era falsa, parte elaborada de seu jogo psicológico. Mas naquele momento, destruída física e emocionalmente, acreditei. O peso esmagador da culpa me fez desistir de qualquer plano de fuga pelos próximos 3 anos. Aceitei meu destino como uma forma distorcida de proteger meus filhos. Foi a época mais escura da minha vida. Parei de responder ao meu nome verdadeiro, mesmo nos rituais noturnos com a pedra de esperança. Comecei a me ver como Maria Estela, a acreditar na narrativa que haviam criado para mim. Era mais fácil aceitar essa nova identidade do que enfrentar a dor de tudo que havia perdido. O 3º ano de cativeiro trouxe mudanças na dinâmica da casa. Dom Ernesto expandiu seus negócios, o que significava mais movimento, mais reuniões suspeitas no escritório, mais pessoas circulando pela propriedade. Mercedes passou a frequentar uma igreja evangélica, transformando-se numa devota fervorosa durante o dia, sem abandonar sua crueldade calculada entre as 4 paredes de casa. Foi através da religião que encontrei uma pequena brecha na minha prisão. Mercedes, querendo exibir sua generosidade cristã, começou a me levar para os cultos dominicais. Não por bondade, é claro, mas para mostrar à congregação como era caridosa ao empregar uma coitada como eu. A igreja se tornou meu primeiro contato regular com o mundo exterior em anos. Ali, mesmo sob vigilância constante, eu podia ouvir conversas, captar informações, lembrar como era estar em um ambiente onde nem todos me olhavam como propriedade. A pastora Glória, uma mulher de olhos gentis e voz mansa, sempre me cumprimentava pelo nome e perguntava como eu estava. Pequenos gestos de humanidade que me eram negados há tanto tempo. Um dia, após o culto, ela me entregou discretamente um pequeno livro de salmos. "Para te confortar nas horas difíceis", disse, com um olhar que me fez suspeitar que talvez ela intuísse algo sobre minha situação. Escondi o livro como um tesouro precioso, lendo-o à noite sob a fraca luz que entrava pela janela.
Com o tempo, desenvolvemos um código silencioso. Ela me perguntava: "Como vai seu coração hoje, Maria Estela?" E dependendo da minha resposta, ela sabia se eu estava em perigo imediato ou apenas sobrevivendo à rotina habitual de abusos. Nunca pude contar a verdade completa. Mercedes sempre estava por perto, mas aquela conexão humana genuína era como água no deserto. Em uma manhã de 2003, enquanto limpava o escritório de Dom Ernesto, encontrei algo que mudou minha perspectiva: um jornal brasileiro recente. Com as mãos trêmulas, olhei rapidamente para a data, 18 de junho de 2003. Por puro instinto, procurei por qualquer notícia relacionada a desaparecimentos, sequestros ou mesmo meu nome. Não havia nada, mas a simples confirmação da data, a conexão tangível com o Brasil, com minha realidade anterior, trouxe lágrimas aos meus olhos. Comecei a prestar mais atenção às conversas, aos documentos deixados sobre mesas, aos telefonemas. Tornei-me uma observadora meticulosa, coletando fragmentos de informação como quem junta migalhas para sobreviver. Aprendi que Dom Ernesto estava envolvido em negócios ilícitos que iam muito além do contrabando comum. Havia menções a documentos falsos, transporte de pessoas, subornos a autoridades. Certa noite, ouvi uma discussão acalorada entre Ernesto e Raul. O filho defendia que era hora de se livrar dela, referindo-se claramente a mim. "Ela sabe demais agora, pai. É um risco desnecessário." O medo que senti foi diferente de qualquer um anterior. Não era mais apenas sobre privação de liberdade, mas sobre minha própria sobrevivência. Percebi que precisava de uma nova estratégia, não para escapar, mas para me tornar indispensável. Gradualmente, comecei a demonstrar habilidades que poderiam ser úteis a eles. Quando percebi que Dom Ernesto lutava com correspondências em português para seus contatos brasileiros, comecei a oferecer ajuda discreta para corrigir erros. Quando notei que Mercedes se frustrava com as contas domésticas, passei a organizar os recibos e fazer cálculos precisos de despesas. "A professora tem seus talentos", comentou Ernesto certa noite, enquanto eu servia o jantar. Não havia bondade em sua voz, apenas a fria avaliação de um recurso útil. Em 2004, fui transferida de funções. Além do trabalho doméstico, passei a ajudar na organização de documentos e na correspondência do negócio familiar. Era uma posição perigosa, via coisas que poderiam facilmente justificar minha eliminação, mas também me dava acesso a informações, telefones, ocasionalmente até computadores. Foi nessa época que tentei minha terceira fuga, não física, mas um pedido de socorro ao mundo exterior. Durante uma rara ocasião em que fui deixada sozinha com o computador para organizar uma planilha, consegui enviar um e-mail apressado para o endereço da escola onde lecionava. Não sabia se o endereço ainda existia, se alguém leria a mensagem ou se poderia ser rastreada até mim. A mensagem era simples e desesperada. "Sou Carmen Oliveira. Estou viva. Sequestrada em Pedro Juan Caballero. Por favor, informem autoridades." Cliquei em enviar com o coração na garganta. Depois apaguei todo o histórico que pude. Por semanas, vivi em tensão constante, esperando ser descoberta a qualquer momento. Cada chamada telefônica, cada visita inesperada me fazia gelar de medo. Mas nada aconteceu. Nenhuma polícia apareceu, nenhum resgate, nenhuma punição. Mais tarde, descobri que o servidor de e-mail exigia uma confirmação por código que nunca recebi, e a mensagem provavelmente nunca foi enviada. Outra esperança desfeita. A desilusão após essa tentativa fracassada me levou ao ponto mais baixo até então. Parei de usar a pedra de esperança. Parei de sussurrar meu nome verdadeiro à noite. Aceitei que talvez nunca mais veria meus filhos, que morreria como Maria Estela em terra estrangeira. Foi Alicia quem me resgatou desse abismo. Numa noite, enquanto estávamos sozinhas no quarto dos fundos, ela me mostrou algo que havia escondido por anos. Uma foto desbotada de seus próprios filhos, deixados na Bolívia. "Cada manhã que acordo é por eles", disse ela, com uma determinação tranquila que me envergonhou.
Mesmo que nunca mais os veja, continuarei vivendo por eles. É o único poder que realmente tenho. Suas palavras acertaram algo profundo em mim. Percebi que, ao desistir de Carmen Oliveira, estava traindo não apenas a mim mesma, mas também meus filhos. Eles mereciam uma mãe que nunca desistisse, mesmo quando tudo parecia perdido. Naquela noite, desenterrei a pedra de esperança de seu esconderijo e retomei meu ritual. Sou Carmen Oliveira. Sussurrei pela primeira vez em meses, sentindo as palavras estranhas na minha boca, como um idioma meio esquecido. Meus filhos são Letícia e Nicolau. Sou professora. Um dia voltarei para casa. O 5º ano de cativeiro começou com uma mudança significativa. A família decidiu se mudar para uma propriedade maior nos arredores de Pedro Juan Caballero, mais isolada e protegida. O novo local era uma fazenda com vários hectares, cercada por muros altos e vigiada por homens armados. Para mim, significava estar ainda mais longe de qualquer possibilidade de ajuda externa. A nova casa principal era imponente, com cômodos espaçosos e uma área de lazer completa com piscina. À primeira vista, parecia um paraíso comparada à residência anterior, mas logo descobri que se tratava apenas de uma prisão mais sofisticada. Os aposentos dos empregados ficavam a uma distância considerável da casa principal, em um anexo sem água quente e com instalações precárias. Alicia não veio conosco. Na véspera da mudança, foi levada embora sem explicações. Precisam dela em outro lugar. Foi tudo o que Mercedes disse quando perguntei discretamente. Perder minha única amiga foi como perder um pedaço de mim mesma. Nunca soube o que aconteceu com ela, mas carrego sua força comigo até hoje. Na nova propriedade, conheci outros trabalhadores em situação similar à minha, pessoas vulneráveis, sem documentos legítimos, mantidas sob diferentes níveis de coação. Havia Juan, um paraguaio idoso que cuidava da manutenção, Gabriela, uma jovem indígena que trabalhava na cozinha, e Paulo, um brasileiro que, como eu, havia sido trazido sob falsas promessas e agora trabalhava como motorista e faz tudo. Paulo se tornou um aliado cauteloso. Trocávamos informações em breves conversas, sempre alerta para não sermos flagrados. Foi ele quem me contou que estávamos em 2005, que o Brasil tinha um novo presidente, que o mundo estava mudando enquanto permanecíamos presos naquele limbo. Eles têm conexões fortes, explicou-me uma vez, enquanto fingíamos verificar um problema no jardim. Polícia, políticos, juízes, por isso ninguém mexe com eles. A mudança para a nova propriedade trouxe também uma expansão dos negócios de Dom Ernesto. Percebi um fluxo constante de visitantes importantes. Homens em carros luxuosos, reuniões a portas fechadas, malas trocadas de mãos no escritório. Meu trabalho agora incluía servir essas reuniões, o que me dava acesso a fragmentos de conversas. Aprendi a parecer invisível, a me mover como uma sombra pelos ambientes, enquanto absorvia cada informação que pudesse ser útil. Foi durante uma dessas reuniões que ouvi algo que reacendeu minha esperança. Autoridades brasileiras estavam intensificando o combate ao tráfico humano na fronteira. Havia menção a uma força-tarefa especial, investigações em andamento. Dom Ernesto parecia preocupado, mais cauteloso que o normal. Aquela informação me deu um novo propósito. Se as autoridades estavam atentas, talvez houvesse uma chance. Precisava encontrar uma forma de me conectar com essa investigação, de fazer minha existência conhecida pelo mundo exterior. Paulo me trouxe notícias do Brasil quando podia. Pequenos recortes de jornais, comentários sobre o que ouvia no rádio durante suas viagens. Foi através dele que soube que minha cidade natal havia inaugurado um novo campus universitário, que a seleção brasileira havia ganhado mais um campeonato, que novas tecnologias transformavam o cotidiano. Agora todo mundo tem celular, contou-me certo dia, mostrando discretamente o aparelho que Dom Ernesto lhe havia dado para trabalho. E alguns têm acesso à internet neles. A menção à internet acendeu uma ideia em minha mente. Se conseguisse acesso a um telefone, talvez pudesse fazer contato com o mundo exterior.
Mas os riscos eram enormes. O telefone de Paulo certamente era monitorado, e qualquer tentativa descoberta resultaria em consequências graves não apenas para mim, mas também para ele. Em meados de 2006, um evento inesperado mudou a dinâmica da casa. Mercedes sofreu um derrame que a deixou parcialmente paralisada. De repente, precisavam urgentemente de alguém para cuidar dela em tempo integral. Dom Ernesto decidiu que eu seria essa pessoa. Você tem educação, sabe ler instruções médicas, disse ele com aquela frieza habitual. E já está aqui há tempo suficiente para saber as consequências de qualquer erro. Tornar-me cuidadora de Mercedes era, ironicamente, tanto uma prisão mais estreita quanto uma pequena expansão de minha liberdade. Passei a dormir em um quarto de serviço adjacente ao quarto dela na casa principal, com a porta sempre aberta para que pudesse ouvir se ela me chamasse durante a noite. Estava sob vigilância constante, mas também tinha acesso a áreas da casa antes proibidas. Mercedes, antes cruel e dominadora, estava agora dependente de mim para as necessidades mais básicas. Havia algo profundamente perturbador em ver aquela mulher que aterrorizou meus pesadelos, reduzida a uma figura frágil que precisava de ajuda para tomar banho ou se alimentar. Em seus momentos de lucidez, ela me olhava com um misto de raiva e impotência. Foi durante esse período que descobri um telefone fixo no escritório de Dom Ernesto que raramente era usado. Ficava em um canto sobre uma mesa secundária, provavelmente uma linha mantida por precaução. Comecei a estudar os horários, os momentos em que a casa ficava mais vazia, as ocasiões em que poderia arriscar uma ligação sem ser descoberta. O plano era arriscado. Não sabia mais os números de telefone da minha família. Eles certamente teriam mudado após tantos anos. O único número que conseguia lembrar com certeza era o da escola onde trabalhava. Memorizei-o como um mantra durante anos, mesmo sem saber se ainda seria válido. Em novembro de 2006, encontrei minha chance. Dom Ernesto havia viajado para Assunção. Raul o acompanhara e Mercedes estava sedada após uma crise. A casa estava sob a supervisão de funcionários de menor confiança. Com o coração batendo como um tambor, entrei sorrateiramente no escritório e disquei o número da Escola Estadual Professora Helena Machado. Após vários toques, ouvi uma voz feminina a atender. Escola Helena Machado. Bom dia. O som de uma voz brasileira, de alguém do meu mundo anterior, quase me fez desabar. Ah, alô, gaguejei, percebendo que mal me lembrava como iniciar uma conversa telefônica normal. Eu preciso... Por favor, eu sou Carmen Oliveira, professora desaparecida em 1999. Estou viva. Estou sendo mantida em cativeiro no Paraguai. Houve um breve silêncio, depois a voz, agora claramente confusa. Como? Quem está falando? Carmen Oliveira, professora de português, repeti com urgência. Desapareci em agosto de 1999. Por favor, contate a polícia. Diga que estou em Pedro Juan Caballero, na propriedade da família. Ouvi passos no corredor. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas e saí rapidamente do escritório, fingindo estar procurando algo para Mercedes. Por dias, vivi em um estado de terror constante, esperando que a qualquer momento Dom Ernesto entrasse furioso pela porta, que minha tentativa de contato fosse descoberta. Mas nada aconteceu. Semanas se passaram sem qualquer sinal de que minha mensagem havia sido recebida ou levada a sério. Talvez a secretária tenha pensado que era um trote. Talvez o número da escola tivesse mudado, e eu havia falado com um desconhecido qualquer. Outra tentativa frustrada. O fracasso dessa ligação me ensinou uma lição valiosa. Precisava ser mais estratégica. Não bastava apenas fazer contato. Precisava fornecer informações suficientes para ser encontrada, provas de minha identidade, detalhes que pudessem ser verificados. E mais importante, precisava de um plano que não dependesse de uma única tentativa desesperada. Foi nessa época que comecei a documentar secretamente meu cativeiro.
Usando pedaços de papel encontrados no lixo do escritório, comecei a escrever datas, nomes, detalhes dos negócios que testemunhava, descrições da propriedade. Escondia esses fragmentos dentro do forro descosturado do colchão, criando um arquivo improvável do meu próprio desaparecimento. O ano de 2007 trouxe uma nova dinâmica à casa. Mercedes, parcialmente recuperada, havia se tornado uma paciente ainda mais difícil, amarga, exigente, muitas vezes violenta em suas limitações. Dom Ernesto passava cada vez menos tempo em casa, deixando os negócios cada vez mais nas mãos de Raul, que havia herdado toda a crueldade do pai sem nenhuma de suas sutilezas. Foi Raul quem instituiu um novo sistema de controle de qualidade. Inspeções surpresa nos aposentos dos empregados, revistas pessoais aleatórias, punições exemplares para as menores infrações. O medo voltou a dominar meus dias, não apenas por mim, mas pelos documentos que escondia. Uma noite, enquanto ajudava Mercedes a se preparar para dormir, ela me disse algo que congelou meu sangue. Raul acha que você está se sentindo muito à vontade nesta casa. Disse que talvez precise te lembrar qual é o seu lugar. O aviso velado era claro. Precisava ser mais cuidadosa, mais submissa, mais invisível do que nunca. Reduzir qualquer suspeita que pudesse ter despertado. Nas semanas seguintes, interpretei o papel da serviçal perfeita, obediente, silenciosa, eficiente, sem qualquer traço da rebeldia que ainda ardia dentro de mim. Foi nesse período que conheci o Dr. Ricardo, um médico local que visitava regularmente Mercedes. Um homem silencioso, de olhar profundo e maneiras gentis. Notei como ele me observava com curiosidade durante suas visitas, como seus olhos pareciam fazer perguntas que sua boca não ousava formular. Certo dia, enquanto o acompanhava até a porta após uma consulta, ele me perguntou em voz baixa: "Há quanto tempo trabalha para esta família?" "Muitos anos, doutor." Respondi evasivamente, consciente de que poderia haver ouvidos atentos por perto. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu e partiu. Nas visitas seguintes, começou a trazer revistas médicas brasileiras para a paciente, deixando-as onde eu pudesse vê-las. Era um gesto pequeno, mas significativo. Uma conexão com o Brasil, uma lembrança de que o mundo além daqueles muros ainda existia. Comecei a ver no Dr. Ricardo uma possível tábua de salvação. Ele era um profissional respeitado, alguém que poderia ter contatos com autoridades, alguém que claramente suspeitava de algo errado naquela casa. Mas como confiar nele? Como ter certeza de que não era apenas mais uma peça no tabuleiro de Dom Ernesto? No final de 2007, enquanto limpava o quarto de Raul durante sua ausência, encontrei algo que me gelou até os ossos. Uma pasta com fotografias. Eram imagens de vigilância de minha irmã Teresa e meus filhos, agora adolescentes, em diferentes situações do cotidiano. As fotos eram recentes, havia datas digitais no canto inferior. Eles ainda mantinham minha família sob observação, mesmo depois de tantos anos. Mas havia algo diferente nessas fotos comparadas às anteriores que me haviam mostrado. Letícia, agora uma jovem mulher, usava uma camiseta com os dizeres "Onde está Carmen Oliveira?" em uma das imagens. Em outra, havia um cartaz com minha foto em uma manifestação pequena. Minha filha não havia desistido de me encontrar. Aquela descoberta foi simultaneamente aterrorizante e revigorante. Por um lado, significava que minha família ainda estava em perigo. Por outro, era a prova de que não haviam me esquecido, que ainda me procuravam, que meu nome não havia sido apagado da história como Dom Ernesto queria que eu acreditasse. Naquela noite, chorei silenciosamente pela primeira vez em anos. Não lágrimas de desespero, mas de um estranho misto de orgulho e determinação renovada. Se minha filha adolescente tinha coragem de me procurar publicamente, como poderia eu deixar de lutar para voltar para ela? Foi esse momento que marcou uma virada em minha estratégia de sobrevivência. Não bastava mais apenas existir, resistir passivamente, esperar por uma oportunidade de fuga ou resgate.
Precisava me tornar uma participante ativa em minha própria libertação, mesmo que os passos fossem minúsculos, mesmo que levasse anos. Como professora, sempre ensinei meus alunos que conhecimento é poder. Era hora de aplicar essa lição à minha própria vida. Comecei a absorver tudo o que podia. Detalhes sobre a operação criminosa de Dom Ernesto, nomes de contatos, datas de transações importantes, placas de carros, rotinas de segurança. Cada fragmento de informação era uma pequena arma que um dia poderia usar. O Dr. Ricardo continuava suas visitas regulares, e nossa comunicação silenciosa evoluía. Um dia, ele deixou cair, acidentalmente, um pequeno bloco de receituário com uma caneta. Quando o devolvi, nossos olhos se encontraram por um breve segundo, e entendi a mensagem não dita. Naquela noite, escrevi uma nota sucinta em uma das folhas do bloco. Apenas meu nome verdadeiro, a data do meu desaparecimento e a palavra sequestrada. Na visita seguinte, consegui deslizar o papel para o bolso de seu jaleco enquanto o ajudava com o equipamento médico. A espera após esse ato foi excruciante. Cada carro na entrada, cada ruído fora de hora, poderia significar resgate ou punição. Passaram-se semanas sem qualquer sinal, até que, durante uma consulta, o Dr. Ricardo me entregou discretamente um frasco de vitaminas. "Tome uma por dia", disse ele em voz alta para quem pudesse estar ouvindo. "Vai ajudar com sua anemia." Dentro do frasco, entre as pílulas, havia um pequeno papel dobrado. Quando finalmente pude lê-lo em segurança, encontrei apenas uma frase: "Mensagem recebida." "Tenha paciência." Aquelas 4 palavras me deram mais força do que qualquer outra coisa nos últimos anos. Alguém sabia. Alguém estava fazendo algo. Pela primeira vez em muito tempo, a esperança não parecia uma ilusão tola, mas uma possibilidade concreta. Os meses que se seguiram formaram o período mais tenso da minha vida. Viver com um segredo daquela magnitude era como carregar uma bomba prestes a explodir. Cada vez que o Dr. Ricardo aparecia para as consultas de Mercedes, meu coração disparava. Nossos olhares trocavam mensagens silenciosas que ninguém mais poderia compreender. Pequenos gestos, uma caneta deixada sobre determinado livro, um comentário aparentemente banal sobre o clima em Ciudad del Este, eram nosso código particular. Em fevereiro de 2009, a saúde de Mercedes deteriorou drasticamente. Dom Ernesto, que raramente aparecia na propriedade nos últimos tempos, voltou para ficar mais próximo da esposa. Sua presença constante reduziu drasticamente minhas possibilidades de comunicação com o Dr. Ricardo. As consultas agora sempre tinham Ernesto ou Raul como testemunhas vigilantes. "A senhora precisa considerar cuidados hospitalares", sugeriu o médico durante uma visita particularmente tensa. "O estado dela está se agravando além do que podemos tratar adequadamente em domicílio." Dom Ernesto recusou imediatamente. Impossível. A família dela sempre tratou suas questões de saúde com discrição. Continuaremos assim. O que nenhum deles percebeu foi o bilhete que o médico deixou discretamente sob o travesseiro enquanto examinava Mercedes. Mais tarde, quando trocava os lençóis, encontrei o pequeno pedaço de papel. Abriu. Prepare-se. 2 palavras. Uma data aproximada. Nenhuma outra informação. Mas era tudo o que eu precisava saber. Por semanas, vivi em um estado de hipervigilância extrema. Memorizei todas as rotinas da casa, os turnos dos guardas, as rondas noturnas, quais portas permaneciam destrancadas e em quais horários. Comecei a esconder pequenos suprimentos, uma muda de roupa mais resistente que meus vestidos habituais, alguns medicamentos básicos, um pouco de comida não perecível. Recuperei todos os documentos que havia escondido ao longo dos anos, organizando-os em um pequeno pacote que poderia carregar facilmente. Março chegou e partiu sem novidades. A cada dia que passava, minha ansiedade crescia. E se tivesse interpretado mal a mensagem? E se o Dr. Ricardo tivesse sido descoberto? As possibilidades sombrias me mantinham acordada à noite, observando o teto do quarto de serviço.
No início de abril, Mercedes teve uma piora significativa. Sua respiração tornou-se tão difícil que mesmo Dom Ernesto não pôde mais ignorar a necessidade de intervenção médica especializada. Após uma discussão acalorada, ele finalmente concordou com a hospitalização, mas com condições específicas: hospital privado, quarto isolado, segurança particular e eu como acompanhante exclusiva. Ela só confia em você para esses detalhes íntimos, disse Dom Ernesto, parecendo genuinamente perturbado com a fragilidade da esposa. Você irá com ela. Raul estará sempre por perto. Entende o que isso significa? Não entende, Maria Estela? Entendi perfeitamente. Era uma ameaça velada. Qualquer tentativa de fuga resultaria em consequências para meus filhos. A ironia era pungente. Após quase 10 anos de confinamento naquela propriedade, eu finalmente sairia, mas ainda acorrentada por ameaças invisíveis. Na manhã de 14 de abril de 2009, ajudei a preparar Mercedes para o transporte até a clínica particular nos arredores de Pedro Juan Caballero. Enquanto arrumava suas roupas, notei Raul conferindo uma arma antes de guardá-la no coldre sob o paletó. A visão me gelou o sangue, lembrando-me dos riscos envolvidos no que quer que estivesse prestes a acontecer. Durante o trajeto na van adaptada para o transporte de Mercedes, observei atentamente a cidade passando pela janela. Era a primeira vez em 10 anos que eu via ruas, lojas, pessoas comuns vivendo suas vidas. Crianças indo à escola, vendedores ambulantes, carros buzinando no trânsito. A normalidade cotidiana que me fora roubada por tanto tempo parecia agora quase surreal. A clínica era um prédio elegante de 3 andares, com segurança na entrada e recepção sofisticada. Enquanto Dom Ernesto tratava da internação, permanecia ao lado da maca de Mercedes, com Raul constantemente ao meu lado. Seus olhos nunca deixavam os meus, como um predador vigilante. Foi quando notei algo incomum. Havia mais seguranças do que o normal para um hospital daquele porte. Homens de terno que pareciam estar em comunicação constante através de pequenos dispositivos de ouvido. Eles não usavam o mesmo uniforme dos seguranças regulares do hospital. Seriam homens adicionais contratados por Dom Ernesto? Ou seria outra coisa? Quarto 307, informou a recepcionista. Ala oeste, acesso restrito conforme solicitado. Enquanto subíamos no elevador, Mercedes apertou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Seus olhos, semicerrados pela medicação, fixaram-se nos meus. Sabe, Maria Estela, ela sussurrou com voz rouca. Sempre soube quem você realmente é. Meu coração quase parou. Antes que pudesse processar aquela revelação perturbadora, as portas do elevador se abriram no 3º andar. E ali, no corredor à nossa frente, estavam 4 oficiais uniformizados da polícia paraguaia, acompanhados do Dr. Ricardo e de 2 homens em trajes civis que eu não reconhecia. Raul imediatamente levou a mão ao paletó, mas congelou quando percebeu que estava cercado. Dom Ernesto, sempre calculista, manteve uma expressão impassível. Dom Ernesto Álvares? Perguntou uma oficial feminina, adiantando-se. Sou o tenente Ramírez da Polícia Nacional do Paraguai. O senhor e seu filho estão detidos por múltiplas acusações, incluindo tráfico de pessoas, falsificação de documentos e trabalho escravo. O tempo pareceu desacelerar. Vi o rosto de Raul contorcer-se em fúria, Dom Ernesto tentando manter a compostura enquanto era algemado, Mercedes observando tudo com uma expressão enigmática. E então, a tenente Ramírez virou-se para mim. Senhora Carmen Oliveira? Ela perguntou em um espanhol cuidadoso. Estamos aqui para levá-la para casa. Naquele momento, após 10 anos de cativeiro, as palavras que tanto esperei ouvir finalmente chegaram. Mas eu não estava preparada para o turbilhão de emoções que me inundaram. Minhas pernas fraquejaram, e se a tenente não tivesse me amparado, teria caído ali mesmo. A operação que culminaria no meu resgate havia sido meticulosamente planejada durante meses. O Dr. Ricardo, suspeitando de minha verdadeira identidade desde o início, havia contatado as autoridades paraguaias.
A investigação subsequente conectou-se a uma operação maior contra o tráfico transfronteiriço que já estava em andamento. Enquanto me levavam pelo corredor, lancei um último olhar para Mercedes, agora sendo transferida para outro quarto sob cuidados médicos regulares. Nossos olhos se encontraram brevemente, e naquele momento compreendi que ela sempre havia sido tanto vítima quanto cúmplice de seu próprio cativeiro. Clímax emocional, o ponto mais intenso. Os primeiros dias após meu resgate passaram como um sonho febril. Fui levada para uma delegacia em Pedro Juan Caballero, onde prestei um longo depoimento sobre tudo o que havia vivido nos últimos 10 anos. Minha voz, habituada a permanecer em volume baixo e tom submisso, frequentemente falhava ao relatar os detalhes do meu cativeiro. A tenente Ramírez, com sua paciência inabalável, me oferecia água e pausas sempre que as lágrimas me impediam de continuar. Temos contato com as autoridades brasileiras, ela me informou após horas de depoimento. Sua família foi notificada. Estamos organizando seu retorno ao Brasil. Família. A palavra despertou em mim uma onda de pânico inesperada. Por quase uma década, mantive a imagem dos meus filhos congelada no tempo. Letícia, com 9 anos, de Maria Chiquinha e joelhos arranhados. Nicolau, com 7, sempre com o cabelo caindo sobre os olhos e aquele sorriso com um dente faltando. Mas agora eles seriam praticamente adultos, estranhos que compartilhavam meu sangue. Como seria esse reencontro? Eles querem me ver? Perguntei hesitante, dando voz ao meu maior temor. A tenente sorriu gentilmente. Senhora Carmen, sua filha nunca parou de procurá-la. Foi através de uma campanha iniciada por ela nas universidades brasileiras que conseguimos conectar seu caso com nossa investigação. As fotografias que havia visto no quarto de Raul vieram à minha mente. Letícia com a camiseta "Onde está Carmen Oliveira?". Não era apenas um ato isolado de esperança. Era parte de uma campanha organizada. Passou-se uma semana até que todos os procedimentos burocráticos fossem concluídos. Nesse período, fiquei hospedada em um abrigo seguro para vítimas de tráfico humano, onde conheci outras mulheres com histórias dolorosamente semelhantes à minha. Algumas haviam sido resgatadas recentemente, outras estavam ali há meses, incapazes de retornar para seus países por questões legais ou falta de documentação. Compartilhar aquele espaço com elas me fez perceber que, apesar da singularidade de minha experiência, eu não estava sozinha. À noite, sentávamos em círculo na sala comum e, em uma mistura de espanhol, português e guarani, cada uma narrava fragmentos de sua história. Encontrei força naquela fraternidade improvável de sobreviventes. Uma assistente social paraguaia me ajudou a me preparar psicologicamente para o retorno. O mundo mudou muito em 10 anos, explicou ela gentilmente. Tente não se sobrecarregar com todas essas mudanças de uma vez. Ela me mostrou como usar um telefone celular moderno, tão diferente daqueles que existiam quando desapareci. Me explicou sobre redes sociais, sobre como a internet tinha se transformado, sobre novas tecnologias que agora faziam parte do cotidiano. Cada nova informação me causava uma mistura de fascínio e ansiedade. No dia 25 de abril de 2009, um oficial brasileiro da Polícia Federal veio me buscar. Seu nome era Delegado Maurício, um homem de meia idade com olhos cansados, mas gentis. Ele trazia consigo uma pasta com documentos oficiais e algo que me fez chorar instantaneamente. Minha antiga carteira de identidade, encontrada nos arquivos da escola onde eu lecionava. A senhora é um símbolo de esperança para muitas famílias, professora Carmen, ele comentou enquanto viajávamos pela estrada que liga Pedro Juan Caballero a Ponta Porã, já em território brasileiro. Casos como o seu geralmente não têm um final feliz depois de tanto tempo. Cruzar a fronteira foi um momento de intensidade emocional indescritível. Quando o carro oficial passou pelo marco divisório entre os dois países, toquei o vidro da janela como se pudesse sentir fisicamente a transição. Estava de volta ao Brasil. Estava em casa. Em Ponta Porã,
fui levada a uma unidade de saúde para avaliação médica completa. Meu corpo carregava as marcas de uma década de trabalho pesado e cuidados inadequados. Problemas dentários, deficiências nutricionais, uma fratura mal consolidada no pulso esquerdo, cicatrizes variadas. Mais preocupante para os médicos, porém, era meu estado psicológico. A senhora apresenta sintomas claros de transtorno de estresse pós-traumático, explicou a psiquiatra que me avaliou. Vai precisar de acompanhamento especializado por um bom tempo. Concordei silenciosamente, sabendo que as feridas invisíveis eram muito mais profundas que as físicas. Os pesadelos, os sobressaltos ao menor ruído, o medo irracional de portas fechadas, todos sinais de um trauma que não seria superado facilmente. No dia seguinte, fui transferida para Campo Grande, onde um avião da Polícia Federal me aguardava para o voo final até São Paulo. Durante todo o trajeto, o delegado Maurício me atualizava sobre o caso contra a família Alvarez. Dom Ernesto e Raul permaneciam detidos, enfrentando acusações graves, tanto no Paraguai quanto potencialmente no Brasil. A operação havia descoberto não apenas meu caso, mas uma rede mais ampla de tráfico humano e contrabando. Sua documentação ajudou muito, ele comentou, referindo-se aos registros detalhados que eu havia mantido escondidos durante anos. Raramente temos evidências tão meticulosas em casos como este. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, uma sala reservada havia sido preparada para nosso desembarque, longe dos olhos curiosos da imprensa que já havia captado fragmentos da história. A equipe da assistência social me explicou como seria o procedimento de reencontro com minha família. Eles estão aguardando em uma sala ao lado, informou a assistente social. Conversamos longamente com eles sobre como este momento pode ser complexo para todos os envolvidos. Não há expectativas de que tudo seja imediatamente perfeito. Assenti, grata pela sensibilidade. Uma década de ausência não seria superada em minutos. Estou pronta, disse, mesmo sabendo que ninguém poderia estar verdadeiramente preparado para um momento como aquele. A assistente social sorriu gentilmente e abriu a porta. Vamos em seu ritmo. Você controla cada passo agora. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala onde minha família aguardava, senti todo o meu corpo tremer. 10 anos de sonhos, pesadelos, esperanças e desesperanças convergiam para este exato momento. O corredor parecia interminável, cada passo simultaneamente pesado demais e leve demais. Parei diante da porta fechada. Do outro lado estavam pessoas que eram, ao mesmo tempo, as mais importantes da minha vida e quase estranhos. Fechei os olhos por um segundo, respirei profundamente e então assenti para a assistente social. Quando a porta se abriu, o mundo pareceu congelar ao redor. Ali estavam eles. Minha família, transformados pelo tempo que me fora roubado. Letícia foi a primeira que vi. Agora, uma jovem mulher de 19 anos, com o mesmo formato de rosto que o meu, mas com os olhos do pai. Nicolau, aos 17, já mais alto que a irmã, com ombros largos e o maxilar definido que começava a mostrar o homem que seria. E Teresa, minha irmã mais velha, agora com fios grisalhos nas têmporas e linhas de expressão que não existiam em minhas memórias. Por um momento, ninguém se moveu. O tempo pareceu suspenso entre nós, como se todos temêssemos que qualquer movimento pudesse quebrar aquela realidade frágil e nos acordar de um sonho. Foi Letícia quem rompeu a paralisia. Com um soluço abafado, ela correu em minha direção. Seu corpo colidiu com o meu com a força da juventude, seus braços envolvendo-me como se temesse que eu pudesse desaparecer novamente. O impacto quase me derrubou, mas mantive-me firme, absorvendo aquela energia, aquela presença, aquela prova viva de que tudo, cada dia de sofrimento, cada humilhação, cada pequena resistência, havia valido a pena. Mãe, ela repetia entre soluços. Mãe, mãe, mãe. Aquela palavra, mãe, soava quase estrangeira aos meus ouvidos. Durante uma década, eu havia sido Maria Estela, a empregada, a prisioneira, a sombra.
Agora eu era novamente Carmen, professora, brasileira e mãe. Nicolau se aproximou mais hesitante, seus olhos, tão parecidos com os do pai, estudando-me como se tentasse reconciliar a imagem da mãe que guardava na memória com a mulher que via agora. Estendi um braço em sua direção, mantendo o outro ao redor de Letícia, e ele finalmente se juntou ao abraço. A sensação de ter meus filhos em meus braços novamente era indescritível. Um momento que eu havia visualizado milhares de vezes durante meu cativeiro, mas que nenhuma imaginação poderia recriar adequadamente. O calor de seus corpos, o cheiro de seus cabelos, o som de suas respirações entrecortadas, cada detalhe era simultaneamente familiar e novo. Teresa permaneceu à distância, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Quando nossos olhares se encontraram por cima dos ombros de meus filhos, vi nela uma mistura complexa de emoções: alívio, alegria, culpa, talvez até mesmo um toque de apreensão. Obrigada, articulei silenciosamente para ela. Obrigada por cuidar deles. Obrigada por manter minha memória viva. Obrigada por não desistir. Eventualmente, nos separamos o suficiente para realmente nos olharmos. Meus filhos, agora adolescentes, me estudavam com um misto de fascínio e incerteza. Eu havia partido quando eram crianças pequenas. Agora eram quase adultos, com personalidades formadas, experiências compartilhadas das quais eu não fazia parte. Uma linguagem própria que eu precisaria aprender. Você está diferente, disse Nicolau, quebrando o silêncio com a honestidade direta típica da adolescência. Sorri, sentindo a tensão daquela observação. Sabia bem o quanto havia mudado. Meu cabelo, antes sempre tingido, agora exibia fios grisalhos precoces. Minha pele estava marcada pelo sol inclemente do Paraguai e por anos de trabalho árduo. Havia perdido peso, meus dentes estavam em condições precárias e meus olhos carregavam um tipo de cautela vigilante que não estava lá antes. Todos nós estamos, respondi suavemente. 10 anos é muito tempo. Teresa finalmente se aproximou, tomando minhas mãos nas suas. Nunca acreditei que você tivesse abandonado seus filhos, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Nem por um segundo. Aquelas palavras desbloquearam algo dentro de mim. Um temor que eu mal sabia que carregava. O medo de que meus filhos tivessem crescido, acreditando que eu os havia deixado voluntariamente, que eu tinha escolhido não estar presente em suas vidas. Como vocês souberam? Perguntei, mal conseguindo formar as palavras. No início, a polícia tratou como um caso de desaparecimento comum, explicou Teresa. Depois, sugeriram que talvez você tivesse partido por vontade própria. Mas nós conhecíamos você. Era impossível. Quando completei 15 anos, continuou Letícia, agora mais composta, decidi que precisava fazer mais. Comecei uma campanha na minha escola. Depois, quando entrei na faculdade de Direito, expandimos para outras universidades. Onde está Carmen Oliveira? Tornou-se um projeto de extensão sobre pessoas desaparecidas. Ela nunca desistiu, acrescentou Nicolau com evidente orgulho da irmã. Mesmo quando todo mundo dizia que era inútil depois de tanto tempo. A campanha havia eventualmente chamado a atenção de uma organização internacional de direitos humanos que trabalhava com casos de tráfico humano transfronteiriço. A conexão com as investigações já em andamento no Paraguai finalmente levou à identificação da propriedade dos Alvarez como possível local de interesse. Enquanto eles falavam, observei as mudanças em meus filhos. Letícia tinha se tornado uma jovem determinada, eloquente, apaixonada, qualidades que eu mal tivera tempo de vislumbrar na criança de 9 anos. Nicolau, sempre mais reservado, havia desenvolvido uma força silenciosa, uma presença estável ao lado da energia efusiva da irmã. Vocês se tornaram pessoas incríveis, disse finalmente, a voz embargada. Tia Teresa sempre dizia que puxamos o melhor de você, respondeu Nicolau com um sorriso tímido. Aquele comentário trouxe uma nova onda de emoção. Teresa havia mantido minha memória viva.
havia preservado minha presença na vida de meus filhos, mesmo quando fisicamente eu estava ausente. A assistente social que acompanhava o reencontro sugeriu gentilmente que nos sentássemos. Os sofás da sala haviam sido arranjados em círculo, criando um ambiente mais íntimo. Foi ali, sentados juntos pela primeira vez em 10 anos, que começamos a verdadeira reconexão. As perguntas vieram hesitantes no início, depois em cascata, da parte deles sobre meu cativeiro, da minha parte sobre todos os anos perdidos de suas vidas. Mamãe faleceu há 4 anos, disse Teresa suavemente, respondendo a uma pergunta que eu ainda não havia conseguido formular. Ela nunca perdeu a esperança de te ver novamente. Aquela notícia, embora esperada, foi um golpe. Nossa mãe, já idosa quando desapareci, havia partido sem que pudéssemos nos despedir. Mais uma perda irrecuperável, mais um momento que jamais poderia ser recuperado. À medida que conversávamos, os layers de tempo e ausência começaram lentamente a se dissolver. Não completamente. Havia lacunas que jamais poderiam ser preenchidas, experiências que não podiam ser compartilhadas retroativamente, mas o suficiente para sentir que uma conexão real estava sendo reconstruída. Letícia mostrou fotos em seu celular, formaturas, aniversários, feriados em família. Cada imagem era simultaneamente um presente precioso e uma dolorosa lembrança de tudo que eu havia perdido. Você se formou como oradora da turma, comentei, olhando para uma foto de Letícia em sua formatura do ensino médio, segurando um diploma com uma faixa dourada. Como você sabe? Ela perguntou surpresa. A faixa no diploma. Eu também fui oradora da minha turma, respondi com um sorriso. Algumas coisas não mudam, mesmo com gerações de diferença. Foram esses pequenos momentos de reconhecimento mútuo, traços de mim neles, ecos deles em mim, que começaram a construir uma ponte sobre o abismo de 10 anos que nos separava. Não era uma ponte completa, nem perfeitamente sólida, mas era um início. Quando a assistente social sugeriu que encerrássemos o encontro para que eu pudesse descansar, percebi que 3 horas haviam se passado como minutos. O esgotamento emocional finalmente me alcançou e senti todo o meu corpo pesado com uma fadiga que ia além do físico. Para onde vou agora? Perguntei, a realidade prática da minha nova liberdade subitamente me atingindo. Eu não tinha mais uma casa, pertences, documentos válidos ou meios de subsistência. Para casa, mãe, respondeu Letícia como se fosse óbvio. Teresa manteve seu quarto exatamente como estava. Está esperando por você há 10 anos. Teresa assentiu, confirmando. Fizemos algumas renovações na casa ao longo dos anos, mas seu espaço sempre esteve lá. Era importante para as crianças terem um lugar que ainda fosse seu. A ideia de um quarto preservado como um santuário à minha memória era simultaneamente comovente e perturbadora. Era um símbolo tangível da esperança que minha família havia mantido, mas também um lembrete de como eu teria que me reintegrar a um mundo que havia seguido em frente sem mim. Quando finalmente nos levantamos para partir, Nicolau, que havia permanecido relativamente quieto durante grande parte da conversa, repentinamente me abraçou com força. Eu tinha medo de não te reconhecer, confessou ele em voz baixa. Ou pior, de te reconhecer, mas não sentir nada. Afastei-me levemente para olhar em seus olhos. Os olhos do pai dele, o homem que eu havia amado e perdido antes mesmo do sequestro. E como se sente agora? Perguntei, com o coração na garganta. Como se uma parte de mim que estava faltando finalmente tivesse voltado, ele respondeu, sua voz embargada pela emoção. Como se eu pudesse finalmente respirar completamente. Naquele momento, soube que apesar de todos os desafios que ainda teríamos pela frente, a readaptação, o trauma, as diferenças inevitáveis que o tempo havia criado entre nós, tínhamos uma base sobre a qual reconstruir. O amor havia sobrevivido aos 10 anos de separação. Havia sido preservado, nutrido e agora poderia finalmente voltar a crescer.
Ao sairmos juntos daquela sala, de mãos dadas como uma família reunida contra todas as probabilidades, senti algo que não experimentava havia uma década. A sensação de caminhar em direção ao futuro, em vez de apenas sobreviver ao presente. O retorno para casa naquele primeiro dia foi como entrar em um sonho familiar, mas ligeiramente distorcido. A casa onde meus filhos haviam crescido sem mim estava diferente. Algumas paredes haviam sido repintadas, móveis substituídos, tecnologias que eu não reconhecia ocupavam espaços que antes eram preenchidos por objetos agora obsoletos. Mas o cheiro era o mesmo. Aquela combinação única de madeira antiga, o jasmineiro no quintal e algo indefinível que era simplesmente lar. Quando Teresa abriu a porta do meu antigo quarto, precisei segurar no batente para não cair. Era como um museu dedicado a uma versão de mim que não existia mais. As paredes azul claras que eu havia pintado num final de semana de 1998. A colcha de crochê feita pela minha avó. Os livros nas prateleiras, organizados pela minha antiga lógica. Clássicos brasileiros à esquerda, poesia no centro, livros didáticos à direita. Uma foto minha com as crianças no porta-retrato de conchinhas que Nicolau havia feito na escola. Não trocamos nada, disse Teresa, sua voz suave. Letícia vinha aqui às vezes, quando sentia sua falta. Nicolau também, embora nunca admitisse. Sentei-me na beirada da cama, passando as mãos sobre o tecido da colcha. Era estranho. Este espaço preservado parecia mais um memorial do que um quarto para uma pessoa viva. E talvez fosse exatamente isso. Um memorial para a Carmen que havia desaparecido. Não para a Carmen que havia retornado. Posso ter um tempo sozinha? Pedi. Quando fechei a porta, fiquei ali parada no centro do quarto, respirando profundamente. Lentamente, abri o guarda-roupa. Minhas roupas antigas ainda estavam lá, perfeitamente passadas. Um vestido florido que eu usava para reuniões de pais. A calça jeans que era a minha favorita. Camisetas de banda que agora pareciam relíquias de outra era. Peguei uma blusa azul turquesa entre os dedos. O tecido parecia surreal, tão macio, tão bem cuidado comparado às 3 peças ásperas que havia usado repetidamente durante uma década. No banheiro anexo ao quarto, encarei meu reflexo no espelho. Algo que raramente me permitiam fazer durante o cativeiro. O espelho na casa dos Alvarez era pequeno e ficava na área comum, onde eu só tinha permissão de usar rapidamente. Agora, pela primeira vez em 10 anos, encarava meu rosto por inteiro. A mulher que me olhava de volta era uma estranha. Mais magra, com vincos profundos ao redor dos olhos e da boca, cabelos grisalhos nas têmporas, a pele marcada pelo sol paraguaio. Mas os olhos ainda eram os mesmos. Cansados, sim. Cautelosos, sem dúvida. Mas ainda meus. Tomei meu primeiro banho realmente longo em anos, deixando a água escorrer pelo meu corpo como uma bênção. Quando saí, vesti uma das minhas antigas camisolas, agora larga demais para o meu corpo emagrecido, e me deitei na cama que um dia havia sido minha. Mas não consegui dormir. O colchão era macio demais após anos dormindo em uma esteira fina sobre o chão duro. O quarto, silencioso demais, sem os ruídos noturnos da propriedade rural. E pior, a porta fechada me provocava uma ansiedade crescente. Após várias horas inquietas, levantei-me e a abri completamente. Só então, com a luz do corredor entrando e os sons ocasionais da casa me alcançando, consegui finalmente adormecer. Acordei sobressaltada às 5:30 da manhã, horário em que Dona Mercedes costumava me chamar para começar o trabalho. Por alguns segundos aterrorizantes, não reconheci onde estava. O pânico começou a subir pela minha garganta, até que vi a foto de Letícia e Nicolau ao lado da cama. Estava em casa, estava livre, estava com meus filhos novamente, mas a readaptação seria muito mais complexa do que qualquer um de nós poderia imaginar naquele primeiro dia. 16 anos se passaram desde meu retorno. 16 anos tentando reconstruir uma vida que foi violentamente interrompida. 16 anos aprendendo a ser novamente Carmen Oliveira,
e não a Maria Estela que fui forçada a ser. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Meu corpo e minha mente haviam se acostumado ao ritmo brutal e à constante vigilância do cativeiro. Acordava no mesmo horário todas as manhãs, muitas vezes em pânico. À noite, tinha pesadelos vívidos onde estava de volta à casa dos Alvarez, varrendo aquele pátio interminável de terra vermelha. As tarefas mais simples podiam se tornar montanhas intransponíveis. A primeira vez que fui ao supermercado, fiquei paralisada no corredor de produtos de limpeza. Tantas opções, tantas cores, tantos cheiros diferentes. Depois de 10 anos usando apenas sabão em barra e água sanitária para limpar tudo, a abundância de produtos era esmagadora. Teresa me encontrou ali, imóvel, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Um de cada vez, Carmen, ela disse gentilmente pegando minha mão. Um passo de cada vez. Tornou-se nosso mantra nos meses seguintes. Um passo de cada vez. Minhas mãos demoraram a se adaptar novamente a tarefas delicadas. Anos de trabalho bruto haviam deixado calos grossos e uma tremulação sutil que eu não conseguia controlar totalmente. A primeira vez que tentei corrigir provas, quando finalmente voltei a lecionar meio período em uma pequena escola particular, minha caligrafia estava irreconhecível. Passei horas praticando, reaprendendo a segurar uma caneta com firmeza e precisão. Pequenas vitórias que para outros seriam insignificantes, para mim eram batalhas ganhas contra o tempo perdido. O relacionamento com meus filhos evoluiu lentamente, com avanços e retrocessos. Havia dias de conexão profunda, quando conseguíamos nos encontrar verdadeiramente, e havia dias de distância dolorosa, quando a década perdida se erguia entre nós como uma parede invisível. Não sei como ser mãe de adultos, confessei uma noite para Letícia, depois de uma discussão sobre sua decisão de adiar o mestrado para trabalhar em uma ONG de direitos humanos. Perdi toda a transição. Na minha cabeça, você ainda tem 9 anos e deveria obedecer sem questionar. Letícia, sempre madura além de sua idade, pegou minhas mãos entre as suas. E na minha cabeça, às vezes você ainda é uma foto na mesinha de cabeceira, não uma pessoa real com opiniões e medos. Aquela honestidade brutal abriu caminho para uma nova fase em nosso relacionamento. Paramos de tentar recuperar o que havíamos perdido e começamos a construir algo novo entre nós. Nas longas conversas noturnas, descobri que minha filha havia herdado minha paixão por literatura e minha teimosia, mas tinha uma coragem para enfrentar o mundo que era inteiramente dela. Com Nicolau, o processo foi diferente, mais silencioso, mais cauteloso. Enquanto Letícia transbordava perguntas e histórias, meu filho observava, processava, refletia. Durante meses após meu retorno, ele aparecia no meu quarto tarde da noite, apenas para sentar na poltrona perto da janela. Às vezes conversávamos, às vezes ficávamos em silêncio compartilhado. Foi numa dessas noites que ele finalmente perguntou: "Como você sobreviveu sem enlouquecer?" Olhei para meu filho, agora um jovem homem, e percebi que ele precisava não apenas de minha presença, mas de minha sabedoria. Algo que eu pudesse oferecer, um legado daquela década terrível. Rotinas, respondi. Criei rotinas mentais que não podiam tirar de mim. Recitava em silêncio poemas que havia memorizado. Refazia mentalmente o caminho da nossa casa até a escola onde vocês estudavam, contando cada árvore, cada placa. E à noite, antes de dormir, conversava com vocês em minha mente, contando sobre meu dia, imaginando como teriam sido os de vocês. Nicolau absorveu minhas palavras em silêncio. Depois de um longo momento, disse: "Isso explica por que você sempre parece tão presente, mesmo quando está quieta." Foi apenas uma frase, mas aquele reconhecimento de algo que eu havia aprendido no cativeiro, a habilidade de estar plenamente presente em minha própria mente quando tudo mais era negado, foi um dos momentos mais profundos de conexão que tive com meu filho. As cicatrizes não desapareceram com o tempo. Algumas noites ainda acordo gritando. Certos sons, uma porta batendo com força, vidro quebrando, ainda me jogam instantaneamente de volta àquela casa no Paraguai.
Mas aprendi a navegar nesse novo mundo, com todas as suas maravilhas e desafios. Uma das surpresas mais doces foi redescobrir os simples prazeres que antes tomava por garantidos. A sensação de grama sob os pés descalços. O gosto de um sorvete de creme em uma tarde quente. A liberdade de escolher o que vestir todas as manhãs. A privacidade de um banho sem pressa. Pequenas alegrias que muitos mal notam, mas que para mim são tesouros recuperados de uma vida anterior. Há 3 anos, tornei-me avó pela primeira vez quando Letícia deu à luz a gêmeos, Antônio e Luna. Segurando aqueles pequenos embrulhos no hospital, senti uma emoção quase esmagadora. Não apenas pela beleza daquelas novas vidas, mas pela possibilidade de presenciar suas infâncias por completo, de estar presente em cada etapa do seu desenvolvimento. Uma segunda chance para testemunhar o desenrolar da vida. Quero que eles conheçam sua história. Letícia me disse enquanto observávamos os bebês dormindo lado a lado no berçário. Não os detalhes mais sombrios, claro, mas a essência. Quero que saibam da sua força. Aquela conversa me fez refletir sobre o que realmente significa sobreviver. Não é apenas continuar respirando, é preservar algo essencial dentro de si quando todas as circunstâncias conspiram para destruí-lo. Durante meu cativeiro, agarrei-me às memórias de meus filhos como um náufrago se agarra a uma tábua em mar aberto. Agora, entendo que aquilo não era apenas saudade ou luto. Era um ato de resistência. Negar-me a esquecer quem eu era, mesmo quando me chamavam por outro nome. Negar-me a abandonar a esperança, mesmo quando a lógica sugeria que não havia saída. Negar-me a deixar que o ódio consumisse meu coração, mesmo tendo todos os motivos para odiar. Essas foram minhas maiores vitórias. O terceiro neto, Miguel, chegou 2 anos depois, filho de Nicolau e sua esposa Laura. Na festa de batizado, Nicolau me surpreendeu ao pedir que eu falasse algumas palavras como avó da criança. Hesitei. Nunca havia sido confortável falando em público desde meu retorno, mas aceitei, movida por algo maior que meu próprio desconforto. Segurando o pequeno Miguel nos braços, olhei para a família reunida e disse: há uma lição que aprendi da maneira mais difícil possível. A vida pode ser interrompida a qualquer momento. Podemos perder anos inteiros, momentos preciosos que nunca voltarão. Mas enquanto houver memória e amor, nada está verdadeiramente perdido. Miguel, meu netinho, você veio de uma linhagem de pessoas que se recusam a desistir, seja da esperança, seja uns dos outros. Hoje, aos 58 anos, descobri uma paz que nunca imaginei possível. Não é uma paz perfeita ou constante. É interrompida por flashbacks, por momentos de angústia aguda, por medos irracionais que ainda me assaltam nos momentos mais inesperados. Mas é uma paz real, construída dia após dia, como um mosaico feito de pedaços quebrados que juntos criam algo belo e resistente. Minha terapia semanal continua sendo essencial. Minha terapeuta, doutora Clara, me acompanha há 15 anos. Foi ela quem me ajudou a entender que integrar minha experiência de cativeiro à minha identidade não significava ser definida por ela. Você não é apenas uma sobrevivente, ela me disse certa vez. Você é Carmen, que também sobreviveu a algo terrível. Voltei a ensinar literatura, embora em uma escola menor e mais acolhedora do que a que lecionava antes. Há algo profundamente reparador em compartilhar histórias com jovens, em mostrar a eles como palavras podem criar mundos, preservar memórias, iluminar caminhos. Nas estantes da minha sala de aula, mantenho livros que memorizei durante meu cativeiro. Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, autores cujas palavras foram meu refúgio quando não tinha livros físicos para ler. Às vezes, algum aluno curioso pergunta sobre as cicatrizes em meus pulsos, marcas deixadas por cordas e algemas durante tentativas de fuga. Nunca minto, mas adapto a verdade conforme a idade. São marcas de um tempo muito difícil na minha vida que me ensinou sobre a importância da liberdade. Algumas pessoas me perguntam se perdoei meus captores.
É uma pergunta complexa que me fez refletir muito ao longo dos anos. Não perdoei no sentido de absolver ou minimizar o que fizeram, mas aprendi a não permitir que o ódio por eles consuma o presente que tão duramente reconquistei. É uma forma diferente de liberdade, uma que ninguém pode tirar de mim. O que digo agora para quem passa por momentos de escuridão aparentemente sem fim é simples. Sobreviver é uma forma de resistência. Cada dia que você se recusa a desistir, cada momento em que escolhe lembrar quem realmente é, apesar das circunstâncias que tentam redefinir você, é uma vitória. A vida não voltou ao normal depois do meu resgate, porque normal era algo que não existia mais. Em vez disso, construímos um novo normal, imperfeito, cheio de desafios, mas nosso. Tenho cicatrizes que não vão desaparecer. Tenho medos que talvez nunca me deixem completamente. Mas também tenho uma clareza que só vem de ter perdido quase tudo e depois reconstruído, pedaço por pedaço. Todos os dias, quando acordo, tomo meu café da manhã. Café forte com um fiozinho de leite, exatamente como naquela última manhã de 1999. Não é um ato de tortura ou masoquismo. É um ritual que me reconecta com quem eu era antes, enquanto honra quem me tornei depois. É uma afirmação silenciosa de que, apesar de tudo, a vida continua. E continua. Com todas as suas imperfeições e maravilhas. Com todas as suas perdas irreparáveis e seus presentes inesperados. Continua enquanto houver quem se recuse a desistir da esperança, quem se agarre teimosamente à luz, mesmo nas trevas mais densas. Se você está enfrentando sua própria escuridão agora, quero que saiba, o amanhecer pode demorar, às vezes anos, como foi para mim, mas ele virá. E quando vier, você apreciará sua luz de uma forma que outros jamais poderão compreender. Meu nome é Carmen Oliveira. Fui professora, fui sequestrada, fui prisioneira. Sou mãe, sou avó, sou sobrevivente. E minha história não termina com o que fizeram comigo, mas com o que escolho fazer com cada novo dia que me foi devolvido. Quer um cuidado especial? No primeiro comentário fixado, você pode baixar gratuitamente o nosso e-book exclusivo com receitas de chás tradicionais das avós. Um presente feito com muito carinho para aquecer seu coração. Aproveite!